Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Vamos juntos orar para Deus, adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui diante do sacrário, a casa do Senhor, e queremos neste momento entregar as nossas aflições, entregar as nossas expectativas, entregar o nosso dia. Queremos repousar tudo aquilo que ocupa as nossas preocupações, o nosso coração. Queremos repousar no Senhor e descansar, porque o jugo do Senhor é leve. Eu convido você a orar com a gente. Pegue o seu terço, se puder, fique de joelhos. Vamos unir as nossas orações para Cristo. Vamos rezar? Nós estamos reunidos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, queremos rezar pelas nossas famílias, para que Cristo se faça presente em nossos lares, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Mentalizemos as nossas casas, as nossas famílias, consagremos a Cristo os nossos lares. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria de tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa segunda dezena, queremos lutar contra o vício que há em nossos corações, os vícios físicos, os vícios sentimentais, a necessidade de usar qualquer substância. Queremos lutar também
sobre comportamentos que têm nos atrapalhado nos relacionamentos, sobre aqueles comportamentos que têm atrapalhado a nossa fé em Cristo, do medo. Somos pecadores e possuímos vícios fortes. Queremos entregar todo tipo de vício para Deus. Queremos nele melhorar nossos comportamentos, melhorar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Queremos nele purificar os nossos corações. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Buscamos nessa dezena a proteção de Cristo em nossas vidas, que nós possamos nos deslocar, ir e vir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que nós possamos circular nas ruas, sempre com a proteção de Deus, para que este se faça presente em nossas vidas e para que nós possamos desenvolver nossos projetos em segurança, na Tua graça. Rezemos para Deus. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Rezemos nessa dezena pela saúde dos enfermos, por aqueles que precisam da graça da cura. Rezemos para que eles possam enfrentar esta condição com a força de Jesus Cristo, com a fé em seu coração. Rezemos por aquelas pessoas que apoiam as pessoas necessitadas, as pessoas enfermas, para que Cristo também lhe conceda força, ânimo, o amor necessário para consolar os enfermos. Rezemos por todas essas pessoas. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova o meu coração, renova no meu ser um espírito firme. Nessa dezena, buscamos entregar a Deus os nossos projetos. Queremos entregar a Ele os nossos estudos, o nosso trabalho. Queremos consagrar a Ele o nosso futuro, as nossas expectativas. Porque sabemos que toda a empreitada do trabalho é difícil. Esperamos os frutos do nosso trabalho, mas não queremos qualquer fruto. Queremos o fruto concedido por Deus, que é o que traz a vida. Não queremos perseguir as coisas erradas, não queremos cair no erro da ambição, da tentação, da vaidade. Nós queremos trabalhar, mas trabalhar na seara de Deus. Consagrar a Ele os nossos trabalhos e devolver a Ele com a nossa adoração. Pela nossa felicidade de estarmos cumprindo a Sua palavra. Pela nossa felicidade de sermos usados como Seus instrumentos. E não simplesmente pelas nossas necessidades. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de Sua presença, nem retire de mim o Teu Espírito. Renove em mim a alegria da Tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.